Fala galera, tá começando mais um Elementalk Podcast. Hoje a gente vai fazer uma rapidinha aqui, eu e o Ruivo. Vamos falar do que você quer falar hoje? Vamos falar sobre liberdade de expressão. Cara, assunto bom, hein? Assunto bom. Polêmico. Assunto bom. Eu quis falar sobre esse assunto porque, especialmente em tempos de redes sociais, né, mano, que as redes sociais são tão fortes, é uma coisa que tem sido discutida. Até onde a gente pode falar? A gente pode falar tudo, mano? O que você acha? Cara, então, eu penso muito sobre isso. Eu acho que a gente não pode falar tudo, claro, porque eu acho que a nossa liberdade vai até o próximo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ofender alguém, mas não é ofender, é complicado. Os direitos humanos, ofender, ser racista, ser machista, ser homofóbico, sabe? Uhum. Nesse aspecto, eu acho que aí você já está violando o direito do outro. Então, acho que esse tipo de comentário racista, machista, homofóbico e tal, eu acho que isso aí não é... Isso viola a liberdade de expressão porque está ofendendo outra pessoa. Mas eu tenho um certo receio em falar que a pessoa tem que se ponderar, porque eu acho que os debates são importantes para a gente evoluir como pessoa, para a gente criar novos argumentos e novas ideias e evoluir a sociedade, assim. Então, para mim, a linha que pega é os direitos humanos mesmo, assim. Mas, assim, uma coisa que eu ouço muito de pessoas que acham que não tem que ter limite à liberdade de expressão... Pode falar qualquer coisa. É que a galera diz assim, como é que você regula o que pode e o que não pode falar nas redes sociais? Tipo assim... O Facebook, o Instagram, o Twitter, eles têm lá os termos de condições, etc. O regulamento, né, deles. Como é que os caras vão conseguir fiscalizar milhões de usuários? Tudo bem. Eu acho que assim, a fiscalização é uma coisa, mas eu acho que pensando no mundo real, não no mundo virtual, assim. Você acha que a pessoa pode falar qualquer coisa? Não, no mundo real? Não, eu acho que não. Eu acho que tem que ter limites, né? Eu acho que tem limites da lei, já são básicos, né? Tem limites da lei, assim. Mas eu acho que a liberdade de expressão ela é uma coisa muito valiosa. Só que eu acho que tem uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e a censura, sabe? De você falar, ó, você é livre para se expressar, mas você tem que ter limites, né? Você não pode falar o que você quer. E tem uma linha muito tênue que separa isso da censura, porque dependendo do contexto, chega a falar, ó, tem coisa que você não pode falar, e aí pode virar censura. Realmente, eu acho que tem coisa que pode virar censura. Por exemplo, hoje em dia, vou falar da minha situação, né? Um professor falar de política em sala de aula é muito perigoso. Né? No cenário que a gente vive de governo Bolsonaro, de radicalismo político, etc., é perigoso. Então, às vezes, rola uma censura. Existe a liberdade de expressão, mas essa questão do limite, rola uma censura. Não acaba rolando? Então, esse que o pessoal quer falar da escola sem partido e tal. Por né? exemplo. Eu acho que, assim, no caso da profissão professor, educador, eu acho que, assim, tem que ser permitido que se fale, mas eu acho que o professor ele tem mesmo que tentar ser imparcial, não no sentido de falar dos dois lados da moeda como se os dois fossem bons, sabe? Mas eu acho que ele não precisa falar para o aluno, isso é o certo, isso é o errado, entendeu? Eu acho que ele tem que dar os argumentos para o aluno criar a sua própria conclusão. Uhum. Tem que mostrar o caminho. Para mim, o papel do educador é esse. É guiar o aluno para que ele consiga criar o seu pensamento, os seus argumentos, com base no que ele acredita, no que ele acha certo. E o professor guia, mostra esse caminho. Mas para isso tem que falar. Tem que falar de política, tem que falar de comunismo, de nazismo, de tudo isso tem que falar. E aí o aluno vai entender, se o professor for bem articulado, que o nazismo foi uma merda e que tá errado, entendeu? Mas o professor não precisa falar, mano, o nazismo foi uma merda. Ele precisa.
Nesse caso ele precisa. Então, é que pensando bem, pegou um caso, ele precisa falar, né, mano? Então, mas acho que se você fala, olha, eles reprimiam, eles matavam os judeus, eles, sabe, pegavam aí uma supremacia que não existe e tal, beleza. Ó, pegar um exemplo. Alguns anos atrás, eu não me recordo agora, vou até ver se eu consigo encontrar, um jornalista chamado Leandro Narlock, ele era colunista da Veja na época, eu não sei se ele é mais, tá? Ele escreveu uma matéria em que ele fazia apologia ao trabalho escravo, ao trabalho análogo à escravidão. Aqui, ó, achei. 2018. Ele usa uma expressão que não é trabalho escravo, né, mas é trabalhos degradantes, né? Por quê? O Ministério Público do Trabalho encontrou uma empresa, acho que no Nordeste, que produzia, acho que, eu não lembro o que era, produzia farinha, alguma coisa assim, e descobriram que os funcionários dessa empresa trabalhavam em condições análogas à escravidão. E o Ministério Público do Trabalho falou, fechou a empresa, né? E as pessoas que trabalhavam lá ficaram sem aquele trabalho e realmente elas protestaram em relação a isso. Mas é óbvio que por que elas estão protestando? Elas não protestaram necessariamente contra a empresa, contra o fechamento da empresa, né? Por que elas estão protestando ali? Porque elas passam necessidades muito, muito grandes, né? E esse cara, ele foi escrever um artigo, ele escreveu na Folha esse artigo, falando que tinha que ter liberdade para as pessoas escolherem. Então, assim, o Ministério Público estava combatendo o trabalho análogo à escravidão e o cara estava defendendo isso. Entendeu? Isso aí, por exemplo, essa apologia que ele fez, ele não usou a palavra escravidão, ele falou de trabalhos degradantes, mas o que o Ministério Público do Trabalho falava era de trabalho análogo à escravidão. Ele escreveu num jornal, o maior jornal do país, que é a Folha. Então, é aí que eu falo, porque, tipo, na minha opinião, ele tem esse direito. De defender o trabalho escravo. Por mais que seja uma prática aí desprezível, isso pode gerar o debate, tá ligado? Eu acho que... E o debate tem que levar à prosperidade, a gente evoluir, sabe? Imagina o contrário, tá ligado? Se não pudesse falar contra a escravidão, ela não teria acabado. Entendeu? Então eu acho muito difícil a gente querer peneirar por aquilo que a gente concorda, entendeu? Mas aí a gente não vai acabar achando que pode falar de tudo? Nesse sentido, então, tudo pode gerar o debate. Você acha que tudo pode gerar o debate? Não, nesse sentido não pode cair nesse ponto. Tudo vai acabar podendo gerar o debate. Esse cara defendeu o trabalho análogo à escravidão. Eu poderia estar fazendo, por exemplo, apologia à tortura. Sim. Não, se for para pegar um criminoso ou um suspeito de alguma coisa e tirar uma informação, é válida a tortura. Então, porque eu tenho muito medo disso, tá ligado? Tipo, as ideias que eu concordo pode falar e as que eu não concordo não pode falar, tá ligado? Não, isso é um problema. É um problema. A gente já falou disso em relação ao futebol, né? De atleta se expressar politicamente e a gente fica puto quando o cara fala uma merda, mas quando o cara defende o que a gente concorda, a gente acha legal. Então, né? Por isso que eu acho muito delicado, assim. Mas, que nem você falou no começo do episódio, eu acho que as leis estão aí pra meio que mediar isso aí, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, o Danilo Gentili lá tomou vários processos e tal e falou que foi censurado. Ele não foi censurado. Ele falou mal da Maria do Rosário, esculachou ela lá, falou de estupro, foi super ofensivo, mas ele falou e foi publicado e um monte de gente ouviu, tá ligado? E aí ela, com a lei do seu lado, processou ele. Isso não é uma censura, sabe? Só que assim, as pessoas têm que entender que ela tem uma liberdade de expressão, mas o que ela fala tem um peso e tem uma consequência. A partir do momento que você falou, você se responsabiliza pelo que você falou, tá ligado? Então, ele falou merda, ele foi reprimido pela lei lá, tal, pegou o processo, passou no saco também. Que não, isso... Puta escroto, porque falou que era uma censura. Não, ele falou, ele pôde falar o que ele quis. Tipo, na época da ditadura, não falava, você não podia nem falar.
O cara escrevia alguma coisa no jornal, entrava uma receita de bolo no lugar pra não ser publicado, entendeu? Então isso que é censura pra mim. Agora, você poder falar e depois ter que arcar com aquilo que você falou, pra mim já não é censura. A Constituição, ela fala, se eu não me engano, no artigo 5º da Constituição, ela fala que você é livre para falar o que você quiser, mas que você meio que vai arcar com as consequências. Então. Né? Então, tipo, isso é uma questão importante de se colocar. Eu acho que você tem liberdade para se expressar, mas você tem que lidar com as coisas que você fala. Mas aí é onde entra o debate, né? O debate maior. Quando uma publicação, por exemplo, é apagada. Nessa pandemia, teve várias publicações da família Bolsonaro, que, na minha opinião, eram realmente publicações com mentiras a respeito da pandemia, com fake news, falando de tratamento precoce, essas coisas, e foram apagadas. Isso aí não é uma censura? Então, mas aí ele falou e aí foi provado que aquilo era prejudicial e aí que foi apagado, né? Então ele estava arcando com a responsabilidade daquilo que ele disse. Ele não foi impedido de falar a princípio, né? Não, mas nesse sentido ele foi, porque apagaram a postagem dele, né? Mas já está... É essa ideia, tipo, o que você postou não vai mais poder ser público, vai ser apagado. Eu acho que é difícil, tá ligado? Eu acho que é delicado, porque aí se a gente for fazer uma comparação dessa situação com apagar postagens a respeito da pandemia, né? Que ele realmente eram postagens prejudiciais. Mas aí também tem uma outra questão, né? A gente tem que saber que o Facebook, o Twitter, o Instagram e tudo são empresas particulares. Tem um dono e o cara, ele é o dono daquilo, tá ligado? Se alguém quer entrar na minha casa e falar um bagulho que eu não concordo, eu tenho o direito de falar, mano, sai daqui. Entendeu? E aí será que o dono do Twitter, do Facebook não pode ter esse direito? Entendeu? Porque é uma empresa ali, aquilo é uma rede social, as pessoas estão vendo, estão interagindo e tal, mas aquilo tem um dono e ele que coloca as regras e as pessoas aceitam as regras para participar daquilo. Então, a legislação brasileira tem que se aplicar às redes sociais, você acha? Tem. Quer dizer, eu não sei se eu me expressei bem. A legislação brasileira se aplica ao Brasil, mas aquela empresa, ela não pode ter as suas próprias regras de repressão, por exemplo. Desde que não descumpra a lei? Então, aí eu não sei. Desde que não descumpra a lei? Então, eu acho que assim, as empresas não podem fazer distinção de sexo, de gênero, de etnia e tal, assim como as redes sociais também não. Porque elas têm uma legislação. Mas eu acho que, tipo, se ela julgar que aquilo é um comentário ali que ela não concorda, ela não tem esse direito, você acha? Então, eu não sei, cara, porque o que você falou faz sentido. Querendo ou não, é uma empresa privada, né? Mas é algo que é quase público. Não é público no sentido de pertencer ao governo, mas é um bagulho que todo mundo vai lá ter acesso. E aí, esses caras... E tem um impacto político muito grande. Define eleições, em alguns casos. E aí, esses caras vão decidir o que pode e o que não pode ser falado nesses ambientes. Então, é complicado, né? É complicado. E assim, se você tá ouvindo o nosso episódio e fala, e aí, mas qual a conclusão? Não é pra ter conclusão, né? Pra fazer você pensar, a gente tá aqui numa discussão que nem a gente sabe muito bem, às vezes, o que a gente quer. Então, a princípio, eu tendo a acreditar que as pessoas têm o direito de se expressar, mas eu tenho essa ressalva de que as pessoas não podem ofender outras pessoas. Mas em termos não acaba não dando pra separar, né? Tipo, se um cara é de esquerda ou de direita, não sei o que lá, e quer falar, eu acho que fala, tá ligado? Mas agora um cara que é racista, mano, cala a boca, não fala, merda, tá ligado? Então, mas aí parece meio contraditório, meio hipócrita e tal. Então, pra mim é muito difícil, assim, falar o que eu acho que é, o que não é. Não, eu acho que você colocou um ponto bom nessa discussão aí, que é pensar assim, você pode falar o que você quiser, você tem liberdade de falar o que você quiser, você vai ter que arcar com as coisas que você fala, mas você pode falar o que você quiser. Então, se você quiser fazer um comentário racista, por exemplo, nas redes sociais, vai lá, você vai fazer, mas você vai ser processado por isso. Você vai ser processado por isso. O que eu acho que é o problema é que as redes sociais, elas viram meio que uma terra sem lei a partir do momento que elas são muito grandes
você tem um descontrole enorme e as pessoas acabam falando realmente o que elas querem, cometendo injúrias raciais, enfim, outros tipos de crime de intolerância e tal, e não acontece nada. Então, e em termos das redes sociais, eu acho que a legislação desse mundo cibernético aí tinha que ser também mais elaborada, né? Mais, tipo, o Twitter vai funcionar no Brasil, então você vai seguir a nossa Constituição, tá ligado? O Facebook, por mais que seja empresa de outros países que foram fundadas em outra legislação, para poder funcionar aqui tem que seguir a nossa, entendeu? Eu não sei se tem isso direito, mas eu acho que isso ainda é muito primitivo, sabe? E eu já vi várias coisas disso, de processo. Muitas coisas com as mulheres, né? De sofrerem muito nas redes sociais e tal. E nude vazado já deu muito processo e tal. E aí não se sabia muito bem qual que é a jurisprudência, por exemplo, do negócio. Porque é um mundo online, o que aconteceu? A pessoa é difamada online, isso, sabe? É julgado como? Isso realmente é ofensivo, faz mal pra pessoa no mundo real? Ou é só um comentário de internet, sabe? Então acho que isso tinha que ser muito melhor desenvolvido para que o comportamento online também seguisse as mesmas regras. Você não pode andar na rua e xingar uma pessoa, ofender gratuitamente, tá ligado? A pessoa, primeiro que você vai apanhar, e se a pessoa quiser te processar, ela tem o direito também. Na internet, isso não tem. Mas como é que você processa um monte de gente? Especialmente pensando em figuras públicas, né? Como é que você processa todo mundo, velho? Você pega, às vezes, lá um caso... Vamos pegar um caso recente. Você não deve ter visto, porque você não assiste, mas no BBB teve um comentário racista por parte dos participantes do Rodolfo. Ele comparou o cabelo de um homem das cavernas com de um participante que tem um Black Power, né? E tem mó galera, tipo, que foi no Instagram do João Luiz, que foi quem sofreu o racismo, lá xingar, falar que o maluco quis palanque, porque ele não conversou com o cara na hora, e ele falou isso no ao vivo, ele soltou no ao vivo, no programa ao vivo, falou que ele esperou ao vivo, que ele foi oportunista, não sei o quê. E dentre esses comentários, cara, dentre os milhares de comentários, tinha vários comentários racistas. Ofensas gratuitas, assim, xingando mesmo, chama de macaco, chama de não sei o que e tal, coisas que a gente vê acontecer. Então, eu acho que nesse caso a pessoa deve poder processar. Mas como é que o cara processa milhares de pessoas? Então, ou centenas de pessoas, vai? Não sei. E aí é onde eu acho que é foda a questão da liberdade de expressão, onde eu acho que entra uma discussão a respeito da liberdade de expressão, porque ali vira meio que uma terra sem lei. Todo mundo xingou o cara, ele não tem condições práticas de se processar todo mundo. E é devastador, né? Eu não sei se existe, eu não manjo da parte jurídica, se dá pra fazer um processo coletivo contra, sei lá, 200 pessoas de uma vez. Não sei se isso é possível, tá ligado? Então, e aí como é que você faz? E aí, ainda se tratando de algo cibernético, né? Então é por isso que eu falo assim, eu acho que tem que melhorar essa legislação aí online para que seja possível esse tipo de processo, né? Eu não sei por que meio, a gente pode convidar um jurista aí qualquer dia aí para falar sobre isso, mas a legislação online é muito, muito fraca pelo que a gente vê. Tipo, a galera fala o que quer mesmo e não tá nem aí. Se esconde atrás de um avatar de um anime qualquer aí. Exatamente. Coloca um nickname bizarro, nada a ver. E aí também é complicado, porque as pessoas se sentem muito seguras pra falar o que ela... Pra desferir o ódio mesmo, né? Porque ela se sente totalmente... Ela tá protegida pelo anonimato ali. Essa pessoa sair na rua, ela não tem coragem de falar essas ofensas, tá ligado? E aí ela tá escondidinha, tá lá comendo Doritos lá, que nem o Caio Moura fala lá, esses nerdão aí e tal, tendo Doritos. E ali escondido atrás do anonimato e xingando uma galera, tá ligado? Então acho que isso aí realmente precisava ser revisto, assim. Não tô falando que a pessoa não pode falar, mas ela tem que arcar com o que ela falou, é aquilo que a gente disse. Então
Só que aí vai ter vários problemas que tem uns nerdão aí que vai fazer bagulho de IP, não sei o que lá, que eu não manjo dessas coisas aí, e vai ser difícil de achar, essas coisas todas, né? Agora, você falou do ambiente online e tal, me lembrou uma figura que a gente não fala muito, mas que nem dá tanto problema assim pra gente, que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro quase não dá problema. Eu acho hoje o Bolsonaro, por exemplo, uma ameaça à liberdade de expressão. Em pequenos detalhes, assim. Por exemplo, a live que ele faz de quinta-feira. Né? Toda quinta-feira ele faz uma live lá. Por um lado você fala, pô, mas mó legal, de comunicação, né? Tá propaganda ali, não sei o quê. Mas, cara, se você for pensar, a live dele, ele fala o que ele quer, da forma como ele quer, sem ser questionado. E pensando numa democracia, cara, para que a liberdade de expressão exista de fato, você precisa da imprensa. Você precisa que exista a imprensa. Ele não responde muita pergunta, ele não responde, não dá entrevista. Manda o jornalista calar a boca, tá ligado? E aí ele tem lá o cercadinho dele que protege ele, Exato. que é a galera que deve ser paga, que com certeza é possível. Então, e aí, por exemplo, isso eu acho uma afronta à liberdade de expressão. Porque os jornalistas, eles não podem questionar, eles não têm liberdade suficiente para questionar o presidente da República, que é uma pessoa que deve explicações para a população, para quem votou nele e para quem não votou, né? Porque todo mundo paga imposto, todo mundo é cidadão, então todo mundo tem direito de cobrar. Mas no governo Bolsonaro, isso é restrito, velho. Isso não acontece, entendeu? Porra, pega a época do governo Lula e da Dilma, quantos couro que eles tomavam na mídia e ia lá, mano, responder jornalista, ia se explicar, tá ligado? E, independente de estar certo ou errado, ia dar a sua explicação, ia prestar contas à população, mano. E isso com o Bolsonaro não acontece, né? Isso já não rola. Fora a quantidade de ataques que se tem a jornalista, xingamento gratuito a jornalista, eu acho realmente uma ameaça, assim. Não que ele tenha demonstrado apreço alguma vez na vida dele pela democracia ou por algo do tipo, né? Tem até um documentário, eu tô procurando aqui, que fala desse cercadinho do Bolsonaro, você já viu? Não. Ele entrevista vários jornalistas, ele mostra como que é lá. Quando o jornalista vai lá e faz uma pergunta meio que cutucando o Bolsonaro, a galera xinga e é violento, os jornalistas se sentem reprimidos e não... Tanto que eu não sei se eles conseguiram manter isso, mas eu lembro que teve uma época que os jornalistas, eles da grande mídia no geral, eles pararam de ficar lá no cercadinho para ouvir o Bolsonaro. Foi meio que um ato deles contra essas ações violentas dos seguidores do Bolsonaro e do próprio presidente, né? Eu acho que era no Globoplay que tinha. Depois eu vou procurar. Bem legal. E realmente chega a ser uma censura, né, cara? Ele sempre se esquivou da mídia desde os debates, né? Isso não é uma novidade. E não responde. Fala o que quer, a hora que quer, só se pronuncia e não responde, velho. E aí, eu acho que é importante falar disso, porque às vezes a gente fala de liberdade de expressão, a gente pensa muito na liberdade que uma pessoa tem dela falar o que ela quer, né? Mas a gente não pensa no outro lado, do questionamento, né? E especialmente falando de figuras públicas e da figura pública mais importante, que é o presidente da República, ele ser questionado é super importante. É que a imprensa ter liberdade para questionar essa pessoa, né, é importante pra caralho, velho. Porque o questionamento da imprensa é o questionamento que muita gente queria fazer, né? É a reflexão que muita gente gostaria de fazer. E ele, cara, tá cortando isso na raiz, né? Complicado, né? Bom, deixa a sua opinião aí. Fala o que você acha, né? Você acha que tem limite para liberdade de expressão, né? As redes sociais tem que ter algum limite? Pode ser terra sem lei? O que você pensa sobre isso, né? Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal aí, se por favor. Puder, é de graça, compartilha, né? Ajuda a gente nas redes também. Convida seus amigos para se inscrever, para seguir a gente nas redes sociais, pra gente conseguir trazer conteúdo de qualidade para vocês. Se quiser sugerir temas aí também, fica à vontade. Convidados também. É só sugerir aí nos comentários, beleza? É nóis, então. Confere lá nossos parceiros, o Freak Barbers. E confere a nossa produtora 96mm. Vai lá seguir as redes deles também. E até o próximo episódio. Tchau. É nóis.